Olá, estamos de volta com o Direto do Plenário, já com o início da segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal e, dando sequência ao agravo regimental na ação civil originária em 1680, relatado pelo ministro Teori Zavascki, e a questão de ordem na ação originária em 1814, relatada pelo ministro Marco Aurélio, e após o voto do ministro Dias Toffoli, que concluía no igual sentido dos ministros relatores, entretanto, apresentava novos fundamentos e algumas indicações e orientações relativamente à competência do Supremo quanto ao CNJ, dou a palavra para voto ao ministro Roberto Barroso. Está com a palavra, ministro. Presidente, a primeira coisa que me parece oportuno fazer, nesse caso, é exaltar o voto que hoje foi proferido pelo eminente ministro José Antônio Dias Toffoli, que, a meu ver, traz uma reflexão muito importante sobre essa questão e sobre a posição institucional do Conselho Nacional de Justiça. E eu penso que o Conselho Nacional de Justiça, a sua criação, foi um marco importantíssimo para o Poder Judiciário brasileiro. Acho que é importante no processo de afirmação do Poder Judiciário, de interlocução do Judiciário com a sociedade civil e de ter algum componente de controle externo na atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário no Brasil, sob a Constituição de 1988, teve uma vertiginosa ascensão institucional e passou a ser um poder político que divide o cenário com os outros dois poderes. E numa democracia, todo poder, mesmo o que é exercido por representantes não eleitos, é poder representativo e, portanto, uma dose razoável de controle democrático, de controle social, a meu ver, são indispensáveis para que o Judiciário se afirme e mantenha a sua credibilidade junto à sociedade. Acho ainda que o Conselho Nacional de Justiça desempenha um papel importantíssimo no planejamento do Poder Judiciário, na obtenção de dados e estatísticas sobre o Poder Judiciário e, eventualmente, quando seja o caso, também em uma atividade correcional. De modo que o meu ponto de vista em relação ao Conselho Nacional de Justiça é que ele exerce um controle que é a favor do Poder Judiciário, a favor do seu fortalecimento, a favor da sua credibilidade e que, portanto, merece ser prestigiado. E eu me lembro da dificuldade que foi a sua própria criação e acho que aqui merece um registro positivo. O ministro da Justiça da época, o ministro Márcio Tomás Bastos, que pessoalmente se empenhou na sua criação. Eu mesmo participei de uma comissão constituída por ele, junto com o desembargador, hoje presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, e outras pessoas, para, no âmbito daquela reforma do Judiciário, que era extremamente abrangente, selecionar alguns pontos que pudessem ser prestigiados e priorizados na tramitação no Congresso Nacional, e a criação do Conselho Nacional de Justiça foi um deles, e penso que tenha sido uma iniciativa extremamente positiva para o país de uma maneira geral. Portanto, eu compartilho com o ministro Dias Toffoli esta percepção da importância do Conselho Nacional de Justiça e a preocupação de que ele não seja esvaziado nem minimizado em qualquer medida. Também extraí do voto do ministro Dias Toffoli, que ouvi com todo o interesse, esta tensão que ele abordou com muita felicidade permanente no Brasil entre a federação e a república e de como muitas vezes é a centralização que consegue neutralizar em alguma medida o poder das oligarquias estaduais. Isso vale para todas as oligarquias, inclusive eventualmente as oligarquias judiciárias. Portanto, eu acho sim que é importante, também por este motivo, a
existência e o fortalecimento do Conselho Nacional de Justiça. E o terceiro ponto abordado pelo ministro Dias Toffoli diz respeito a uma preocupação de que passar-se automaticamente a competência em relação aos atos do Conselho Nacional de Justiça amplamente para o primeiro grau de jurisdição criaria um risco de subversão da posição constitucional do Conselho Nacional de Justiça, submetendo decisões suas aos próprios órgãos judiciários que tenham sido eventualmente afetados por suas decisões, que também considero uma inconveniência, quando não uma impropriedade. De modo que, presidenta, no caso específico, no caso concreto, eu estou acompanhando as manifestações do ministro Teori Zavascki e do ministro Marco Aurélio. Do ministro Teori Zavascki, nós estamos negando provimento ao agravo regimental. No caso do ministro Marco Aurélio, nós estamos negando provimento a um recurso extraordinário, se eu não me engano. Não, ele trouxe em questão de ordem. Declinando da competência para a Justiça Federal. Ok. Portanto, presidenta, eu estou aderindo à conclusão desses dois votos. E, como a reflexão do ministro Toffoli foi extremamente profunda e com um alcance mais largo, eu gostaria de me reservar um pouco mais de tempo para refletir sobre os pontos que ele aventou, embora já antecipe, desde logo, que, em linha de princípio, estou de acordo com eles e que, portanto, o critério de seleção deva ser em relação à matéria e não um critério puramente formal. Mas não gostaria de me comprometer de plano com esta visão com a qual tive contato hoje, mas devo dizer que fiquei seduzido por ela. De modo que, por hora, eu estou apenas acompanhando ambos os relatores e guardando para minha própria reflexão o voto do ministro Dias Toffoli e os fundamentos que ele apresentou, que me parecem substanciosos, e devo dizer que sinto-me inclinado a adotá-los também. É como voto, presidente. Obrigada, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu acompanho, por hora, na íntegra, não só a conclusão, como os fundamentos que embasaram os votos dos eminentes relatores, tanto o ministro Marco Aurélio quanto o ministro Teori Zavascki, sem deixar de louvar a reflexão profunda que nos proporcionou, a mim, então, confesso, com muito gosto, o voto do eminente ministro Dias Toffoli. Prometo e me comprometo a refletir a respeito, mas, por hora, continuo entendendo, na linha do voto do ministro Sepúlveda Tertense, na linha de decisões do plenário dessa Suprema Corte, belíssimos acórdãos da lavra de Vossa Excelência e do ministro Celso de Mello. Eu estou me referindo especificamente ao mandado de segurança 27.712, da lavra do ministro Celso de Mello, e o mandado de segurança 29.118, da lavra de Vossa Excelência, né, e priorizando uma redução teleológica da própria norma inserida no artigo 102, inciso 1, a linha R, né, da nossa Constituição, entendendo que a nossa competência é de direito estrito e que, quando ela consagra a competência do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal em ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, na verdade, ela estaria disciplinando as ações constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, nessa linha. Mas vou continuar refletindo, quem sabe, para amanhã ou depois, aderir a uma compreensão que priorize não a classe, mas o tema. Eu não teria, com todo o respeito aos entendimentos contrários, nenhuma dificuldade, senhora presidente, em entender que cabe sim submeter decisões de órgão
administrativo à magistratura mesmo de primeiro grau. Não veria, para mim, pessoalmente, nenhuma dificuldade. Mas, como disse, vou continuar a refletir sobre o tema. Ministro Luiz Fux. Senhora Presidente, a Grande Corte, dos representantes do Ministério Público, num primeiro momento, eu também, o meu entendimento era de que deveria haver uma severa restrição da competência do Supremo em relação ao CNJ, de preferência processos objetivos de controle dos atos normativos do CNJ. Mas eu entendi que o ministro Dias Toffoli fez uns balizamentos assim, expressivos e razoáveis, porque realmente a submissão de membros de hierarquia superior ao julgamento de integrantes da carreira em nível inferior poderia gerar, digamos assim, uma disfuncionalidade da própria razão de ser do CNJ, de sorte que eu acompanho o voto do ministro Dias Toffoli. Em cuja conclusão é exatamente de acordo com... A conclusão está igual, mas eu e já absorve também os fundamentos. Os fundamentos. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu já tinha compartilhado das preocupações manifestadas pelo ministro Teori e pelo ministro Celso de Mello, e especialmente tendo por pano de fundo essa magna questão dos cartórios. Obviamente que nós estamos falando aí de milhares de processos, né, e o potencial enorme, tendo em vista a complexa decisão tomada pelo CNJ ao tempo em que era lá corregedor nacional, o ministro Gilson Dipp. Um trabalho realmente hercúleo e extremamente complexo, que foi o de levantar a regularidade de provimento dessas serventias extrajudiciais. Foram milhares, portanto, de revisões e Sua Excelência logrou fazer aquilo que era óbvio, que era tentar encaminhar no sentido do cumprimento da Constituição, porque, pasmem todos, nós, depois de quase 30 anos de vigência do texto de 88, fazendo concurso para as mais diversas funções, nós não conseguíamos fazer concursos regulares para os cargos, essas funções das serventias extrajudiciais. Tantas eram as manipulações e tantos eram os interesses envolvidos. E por isso essa enxurrada de ação e por isso também o debate que agora nós estávamos travando a propósito do assunto. Tanto é que, na turma, quando discutimos esse tema, eu até ponderei ao ministro Teori, cheguei até um pouco assim, tom amigável a desafiá-lo, a conceber fórmulas sumulares que estimulassem uma solução, quer dizer, a consagração daquilo que nós já estabelecemos em plenário. Porque, diante da experiência vivida, nós não podemos perder de vista que pode ocorrer exatamente o retorno do status quo ante, né, de que pela via da ação ordinária nós voltemos a ter esses substitutos ocupando os cartórios. E é risco que o ministro Toffoli apontou ao falar desse modelo de controle. Então, me parece que essa massa de processos, a propósito desse tema específico, certamente faz com que se torne muito plausível qualquer argumento ad terrorem, né? Naquela linha de que quer esperar um pouco, vai piorar, né? Vamos ver o próximo caso, né? Bastará que atinja lá uma outra categoria de servidores, ou seja lá, uma gratificação geral de juízo ou outra coisa. Então, eu acredito que Sua Excelência, o ministro Teori, estava movido por essa percepção quanto à própria funcionalidade do tribunal, evidentemente. Mas o ministro Toffoli, como já foi aqui destacado, e Sua Excelência já havia até ponderado, estava muito preocupado com as próprias razões que marcaram a decisão do
legislador constituinte, quando entendeu que colocar o CNJ na estrutura do Poder Judiciário significava também lhe dar uma certa proteção institucional. E a proteção institucional que se entendeu cabível era exatamente a de submeter as suas ações ao Supremo Tribunal Federal. Foi essa a visão, pelo menos dentro da sua atuação básica. Nós sabemos todos, e já vivenciamos isso, as dificuldades que marcam a construção desse modelo. Não é preciso contar a ninguém que o modelo de autonomia administrativa e financeira criado pela Constituinte de 88, em resposta às mazelas do sistema anterior, gerou, em alguns casos, um fenômeno de atomização e até de autonomização do judiciário. E de segmentação também, porque uma das reclamações básicas dos juízes é a de que recursos são concentrados nos tribunais e faltam recursos nas estruturas básicas do judiciário. A tudo isso tem prestado atenção o CNJ. Há pouco, inclusive, dizia, na linha do que já foi sustentado aqui pelo ministro Barroso, dizia a Sua Excelência, que as inimizades que muitas vezes o CNJ cultiva decorrem, infelizmente, não dos seus defeitos, mas de suas virtudes. Esse é um dado, né, importante. Não que o órgão não tenha equívocos, mas é certo que se nós fizermos um balanço, né, e não vamos nos entusiasmar com medidas de caráter disciplinar, por exemplo, que muitas vezes faz a alegria de uma certa mídia sensacionalista, mas vamos reconhecer os trabalhos na área de realização de política, como essa, de regularizar o provimento das serventias, banindo, afastando esse cálice perigoso do judiciário. Veja que pelas portas das corregedorias dos tribunais entrava malevolamente o fenômeno da corrupção com essas designações de substitutos e provisórios dos cartórios. Então, o tema que nos está fazendo afastar, fazer uma releitura, não é um tema irrelevante, pelo contrário, é um tema extremamente relevante. E é necessário que essa decisão seja preservada, a orientação que o tribunal assentou seja mantida. E, obviamente, nós devemos cuidar para que não haja a sua reversão a partir dessa releitura. Por outro lado, eu entendi da manifestação do ministro Toffoli, quando Sua Excelência falou nas questões disciplinares decisões disciplinares afetando juízes, que, de fato, essa é uma tarefa que não pode ser transferida a um outro órgão. Imagine as ações da corregedoria, muitas vezes, que vem a ser contestado em âmbito local, ou decisões prosaicas de suspensão ou afastamento do magistrado de uma atividade e que também, por algum tipo de impulso, venha a ser contestada e controlada em âmbito local. Certamente haverá uma pressão enorme sobre o colega de primeiro grau que vai tomar essa decisão. Muitas vezes também decisões que beneficiam uma categoria ou afetam o interesse da categoria como um todo. Então, são questões que a própria experiência, não é, recomenda que nós sejamos previdentes. E o próprio Constituinte já assim agiu, quando até formulou de maneira mais ampla, fazendo referência a essas ações.
ministro Toffoli também tocou em outras decisões, e a Sua Excelência então falou de decisões que dizem respeito à finalidade, né? Os atos, a filosofia, os atos finalísticos praticados pelo CNJ. Aí eu gostaria, talvez, apenas a guisa de esforço para uma tentativa de delimitação, colocar exatamente, talvez como referência, as deliberações de caráter normativo ou regulamentares que nós já reconhecemos como possíveis, né, nesse âmbito, porque aqui o CNJ traça modelos de políticas públicas no âmbito do judiciário. E esses atos, obviamente, são contestados e contestáveis, claro, são impugnados, tanto é que se falou até de ADIM, especificamente quanto à norma regimental do CNJ. Então, a mim parece que também esses atos de caráter regulamentar ou de caráter normativo devessem estar submetidos diretamente ao controle do Supremo Tribunal Federal. Até porque, na minha visão, pelo menos na experiência que nós colhemos, aqui a atuação do CNJ é, às vezes, muito mais relevante do que a atuação pontual, não é? Porque, de fato, ele altera, muitas vezes, determinadas culturas que se desenvolveram ao longo dos anos. Eu me lembro, por exemplo, de uma medida que foi tomada exigindo, hoje é muito elementar no plano federal, mas não é assim em todos os estados, a distribuição eletrônica dos processos. Porque quem já vivenciou muitos desses temas sabe que uma das práticas de desvio consiste exatamente em desviar a distribuição, em viciar a distribuição, fazendo com que um dado processo, uma dada causa, chegue a um determinado juiz. Portanto, às vezes, regras desse tipo acabam tendo um grande alcance. Ou resoluções que deram aos magistrados de primeiro grau o direito de participar desse modelo de orçamento participativo, porque uma das reclamações é exatamente esta, é de que há uma concentração, uma apropriação de recursos em favor dos tribunais e em detrimento da magistratura de base. Portanto, vejam, são correções importantíssimas que são feitas normalmente a partir da elaboração, do desenvolvimento de atos normativos. Então, eu me permitiria, eu gostaria mais uma vez também de ressaltar a brilhante contribuição que deu Sua Excelência, hoje, o ministro Toffoli, para esse debate, fazendo, inclusive, o resgate da criação desse importante órgão e relembrando aquilo que o ministro Barroso também já destacou, a concepção republicana e a concepção federativa. E eu me lembro que o ministro Pertence sempre reiterava aspectos relacionados com essa temática, dizendo que nem sempre a intervenção do poder central no Brasil se deu em detrimento da cidadania. E citava como exemplo o trabalho que se fez, o trabalho difícil de conscientização para a universalização de concursos públicos. E se isso estivesse certo, se isso não estivesse no texto constitucional, muito provavelmente, não é, nós estaríamos em alguns estados, em muitos estados, ainda muito próximos de modelos de capitania hereditária, também no âmbito do serviço público. Ministro Gilmar, e nessa seara, a contribuição do CNJ contra o nepotismo, o editar a resolução que deflagrou esse processo na maioria dos estados. Agora, de qualquer forma, quanto ao nepotismo, a primeira palavra foi do Supremo, em processo em que funcionei como relator e que me valeu a inimizade de um presidente de um grande tribunal de justiça do país.
Mas o CNJ, de fato, não só... Mas valeu a amizade, viu, ministro, do Brasil republicano inteiro. Mas o CNJ, de qualquer sorte, editou a resolução, não é? E depois a ANB, eu até já fiz ironia a propósito desse assunto, mas louvo a iniciativa, a ANB, exatamente percebendo que a resolução seria contestada, claro que seria, em casos específicos, entrou com uma ação, veio com uma ação declaratória no Supremo Tribunal Federal, pedindo uma certa blindagem institucional, porque, do contrário, claro, incidentalmente, a resolução seria declarada inconstitucional. E, a partir daí, claro, evoluíram-se para outras medidas, não é? No campo, inclusive, da proibição geral do nepotismo. Mas aqui, então, está um caso claro, a meu ver, de que essa intervenção, que não violenta todo o nosso sistema, porque há muito nós assentamos a ideia de que este poder judiciário, ainda que dividido entre atividades ligadas à Justiça Estadual e à Justiça Federal, ele tem esse nexo nacional, né? Essa feição nacional. Por isso que então eu vou me limitar, presidente, a dizer que concordo, quer dizer, na verdade eu já tinha aceito de alguma forma, tangido por um pensamento de necessidade, eu também tinha aderido às teses defendidas tão brilhantemente pelo ministro Teori e pelo ministro Celso de Mello, porque, de fato, estamos a lidar com o inelutável, né, diante dessa massa enorme de processos e o potencial que isso pode representar, o que pode ameaçar, sem dúvida, a própria funcionalidade do tribunal, o que vai comprometer a própria força normativa da Constituição. Vamos trocar de crise, vamos deixar de ter REs, o excesso de reclamações, para termos, então, ações do CNJ, contra o CNJ em grande massa. Entendo isto. Mas também compartilho dessa preocupação trazida pelo ministro Toffoli e faria coro a essa proposta trazida por Sua Excelência de redução teleológica, para que façamos a leitura do texto constitucional com esse ajuste. E eu fixaria, então, na verdade, estou pensando em explicitar, sintetizar o que Sua Excelência já disse com todas as palavras, não é? No que diz respeito tanto às atividades disciplinares do CNJ de caráter positivo, porque, claro, também temos aqueles recursos que são dirigidos ao CNJ, que se limita a confirmar, mas isso já está resolvido em jurisprudência, por isso que eu estou chamando de atos de caráter positivo, né, deliberações positivas, e também as deliberações normativas ou regulamentares do CNJ. Então, fazendo esses acréscimos... Como todos, Vossa Excelência acompanha os ministros relatores no sentido de negar provimento e de deferir a decisão do ministro Marco Aurélio, no sentido de declinar a competência.